Hoje, 27 de setembro de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta quinta-feira. Uma quinta-feira com lágrimas de um lado, sorriso de outro, principalmente na Copa do Brasil. Já estão definidos os dois finalistas. A equipe do Corinthians venceu o Flamengo, passou a final, e o Cruzeiro, que tinha vencido o primeiro jogo do Palmeiras jogando fora de casa, empatou em 1-1 e consegue também a vaga para decidir a Copa do Brasil. Portanto, a Copa do Brasil será decidida entre Corinthians e Cruzeiro. Tivemos também a rodada do campeonato da Copa Santa Catarina, onde envolveram as equipes na chave B, o Almirante Barroso, o Brusque jogou contra o Marcílio Dias, também na chave A, o Figueirense venceu a primeira, venceu a equipe do Metropolitano, o Hercílio Luz venceu a equipe do Fluminense, o Hercílio Luz está com 100% de aproveitamento e o JEC volta a vencer e venceu a equipe do BEC por 2-1. Mas vamos começando pelo Clube Náutico Marcílio Dias, que fez uma bela apresentação diante da equipe do Internacional, venceu por 2-0, convenceu, jogando um bom futebol e foi até a cidade de Brusque. E o Ingo esteve acompanhando esse jogo do Marcílio Dias e ele vai nos contar como foi esse resultado, que não foi nada agradável para a equipe do Marcílio Dias. Boa tarde, Elado, e boa tarde a você da Univale. Realmente era um resultado que não se esperava a derrota. 1-1 seria de bom tamanho na cidade de Brusque ontem e foi 2-1 para a equipe do Brusque. O gol do Marcílio Dias foi de Juninho Tardelli aos 40 do primeiro tempo. E o Everton fez aos 11 do primeiro tempo e o Zé Matheus aos 24 do segundo tempo. Realmente o Marcílio Dias jogou com Luiz Carlos, Aleph, Léo Rigo, Rogério. Na lateral esquerda o Victor Lindenberg, o volante foi Jonatas, Abner, Andrei Alba e Juninho Tardelli. E no ataque o Dandan e o Sabiá. O Marcílio fez uma boa partida, um jogo bem equilibrado, um gramado que não apresentou condições de futebol. E o grande problema do Marcílio Dias na derrota de ontem, vem se repetindo em outros jogos também, é por conta das laterais. O Marcílio precisa urgentemente resolver o problema das laterais, principalmente a lateral esquerda. Então a gente soube ontem que chegou o reforço do Marcílio, ainda não foi lançado o zagueiro que chegou. Deve cair no bid até sexta-feira. Se realmente o zagueiro cair no bid até sexta-feira, provavelmente técnico Teco deva puxar o Léo Rigo novamente para a lateral esquerda para cobrir essa falha ali e estrear o novo zagueiro aí que vem com experiência e com um currículo muito bom. O Vitor não foi bem, porque o Vitor aqui contra a equipe do Internacional, eu gostei tanto do Vitor pela lateral esquerda quanto do Alf, que é o lateral direito. Com a presença do meio de campo, o Jonatas, aquele trio ali estava bem entrosado, até o momento em que o Feitosa se machucou. E aí o Tardelli teve que somar muito mais velocidade. Então, o lateral esquerdo, Vitor, não reprisou o jogo daqui? Não, o Vitor não foi bem, tanto que os 2 gols que o Marcílio tomou foi pelo lado esquerdo, os 2 gols. O primeiro, o Zé Matheus entrou na linha de fundo, passou pelo Lindenberg, fez o cruzamento e o Everton fez o gol. E no segundo gol, o Zé Matheus tinha passado 2 vezes já pelo Victor Lindenberg e cruzado. E aí não foi feito o aproveitamento pela equipe do Brusque, aí na terceira oportunidade, aí o Zé Matheus entrou e na quina da pequena área, vamos dizer ali naquela parte, em vez de fazer o cruzamento como ele já havia feito 2 vezes, ele bateu forte no canto do goleiro Luiz Carlos. Até o segundo gol a gente considera que o goleiro falhou, porque ele tomou no canto dele ali, um chute muito forte ali, e realmente tomamos os 2 gols pela lateral esquerda ontem do Marcílio Dias, a equipe do Brusque já era de se esperar. Uma equipe muito forte, uma equipe bem organizada, o Pingo ali tem a equipe na mão. E ele reclama também, é mais um que reclama da condição do gramado, porque ele quer jogar com posse de bola e quer jogar trocando passe. E naquela condição ali fica muito difícil. E aí foi uma avaliação, porque o Brusque tinha vencido o Barroso no primeiro jogo 4-1. Depois o Brusque pegou o Operário,
porque é uma equipe que não está ganhando de ninguém, está tomando só goleada, e agora pegou esse jogo, que é um jogo mais encardido, que era a equipe do Marcílio Dias. A equipe do Brusque, que tem 100% de aproveitamento, é realmente a favorita a ser o primeiro dessa chave? É, realmente, Eladio, a equipe do Brusque é uma equipe muito bem definida, muito bem organizada, tanto a equipe que sai jogando ali, a equipe muito bem organizada, e o banco também, a gente tem o Thiago Pará no banco, tem o Jean Dias no banco, tem o Safira no banco, Carlos Alberto, que a gente já conhece do Figueirense, no banco da equipe do Brusque. Então, realmente, a equipe do Brusque, tanto os titulares como o pessoal que vai entrando ali do banco. Qual foi ali, o time do Brusque? O Brusque foi Dida no gol, Edilson e Jansson. Jansson, um dos melhores zagueiros que eu vi na dupla de zaga com o Neguete, que é o capitão. Esse Dida, se não me engano, jogou no Fluminense de Joinville, né? Esse mesmo, é. O volante é o Mineiro, China é o lateral, aí Zé Matheus, Luizinho e Everton, o centroavante, Eliomar, o camisa 10, e o Jefferson Renan, o camisa 11 da equipe do Brusque, realmente uma equipe bem organizada. Falar em Brusque, a decepção ontem foi o público pagante, o pessoal de Brusque lá, a renda não foi divulgada, então a gente não tem informações ali, mas só para ter uma ideia, a torcida organizada do Marcílio Dias era maior do que a torcida organizada da equipe do Brusque. É exatamente o que eu ia lhe perguntar, duas coisas, que era exatamente a presença do público, haja vista que a equipe do Brusque vinha com 100% de aproveitamento, esperava-se um bom público, e também sobre a arbitragem. A arbitragem foi tranquila? A arbitragem tranquila, Marcos Vinícius de Oliveira Matias e o assistente Bruno Miller, e o assistente 2 foi José Roberto Laroide, que realmente fizeram uma boa arbitragem na cidade de Brusque. A renda ficou, pelo conhecimento da imprensa que estava conversando ali, entre 600 e 700 pessoas, não mais do que isso na cidade de Brusque ontem à noite. Mas a arbitragem tranquila, o Rogério, que era o zagueiro do Marcílio Dias, jogava com o segundo cartão, estava pendurado e acabou fazendo um bom jogo, mas também não tomou o cartão e vai jogar o clássico frente ao Almirante Barroso. E a classificação depois dessa, que vai completar hoje, na chave do Marcílio Dias, o Brusque lidera com 9 pontos, seguido do Almirante Barroso com 4, por causa do saldo de gol. O Marcílio Dias também tem 4. O Internacional tem 3, mas tem um jogo a menos, que joga hoje contra a equipe do Tubarão, que tem 2, que é o adversário do Internacional. Já na outra chave, o Hercílio Luz vem com 100% de aproveitamento, 9 pontos, seguido do Joinville com 7 pontos. Depois vem a equipe do Figueirense, que somou 4 pontos, vindo com o Fluminense com 2 pontos. Lá na lanterninha ficam o Metropolitano e o BEC. Os dois times de Blumenau estão lá na lanterninha, cada um com 1 ponto. Eu acho que aqui está praticamente definido, né? Deve entrar ou Joinville e Figueirense, juntamente com o Hercílio Luz. O Hercílio Luz praticamente garantido já na semifinal ali. Pega o Figueirense agora na próxima rodada em Florianópolis. Em Florianópolis, é a decepção. Ali vai decidir, tá? Com certeza. Porque o Figueirense tem 4. Se o Figueirense ganhar do Hercílio Luz, ele vai a 7. Isso dentro do primeiro turno. É verdade. A decepção aí da rodada fica a cargo do Metropolitano. O Metropolitano, que foi campeão da Série B do Campeonato Catarinense, não repetiu a boa atuação. Perderam alguns jogadores importantes, até o próprio Palhinha, que era o pivô do coração do meio-campo ali do Metropolitano, e o Palhinha realmente não renovou. E fora de campo, a diretoria do Metropolitano também não consegue se entender ali, tem eleição no próximo mês, aí, em outubro, mas realmente fora de campo está um confronto muito grande dentro da diretoria do Metropolitano. E o Internacional, ele tem a possibilidade de assumir a vice-liderança, porque ele tem 3 pontos, se vencer o Tubarão, o Inter vai jogar em casa, ele vai a 6. O Tubarão, por outro lado, 2 jogos, 2 empates, 2 pontos, e precisa vencer esse jogo. Se o Tubarão vencer, ele assume, então, também a segunda posição com 5 pontos, ficando o Barroso em terceiro e o Marcílio Dias em quarto, e em quinto fica o Internacional. Então, quer dizer, vai dar um bolozinho aí nessa chave B aí, dependendo do resultado de hoje à noite entre a equipe do Internacional e a equipe do Tubarão. Esse resultado pesa no jogo de domingo?
E mais um detalhe, o jogo de domingo no estádio Dr. Ercílio Luz, que estava marcado para as 15h30, a diretoria do Marcílio Dias solicitou à Federação Catarinense de Futebol, que atendeu a solicitação do Marcílio Dias, e o jogo será às 10h30. 10h30, da manhã. Na verdade, o Marcílio mesmo, eles estavam querendo o jogo sábado, 19 horas. Essa era a ideia do Marcílio Dias, sábado, 19 horas. Mas o Almirante Barroso não concordou com essa atitude de mudança de horário para sábado, somente domingo, 10h30. Então, aí devido à concordância dos dois para domingo, 10h30 e não sábado, às 19 horas, o jogo ficou para este horário, então, domingo, 10h30. E é claro, é uma chave equilibrada, vê que o Inter joga hoje à noite com o Tubarão e o próximo jogo do Inter é em Brusque. O Brusque mais uma vez joga em casa contra o Internacional. E o Marcílio Dias, que a gente já vinha conversando, jogou em Brusque, joga aqui no Ercílio Luz, numa situação do gramado também que não é muito boa, e na sequência vai a Itaiópolis jogar contra o Operário de Mafra, e aí já na volta do retorno pega o Operário de Mafra, talvez, pelos comentários que a gente ouviu hoje de manhã ali no Ercílio Luz, talvez o Marcílio Dias já jogue o jogo de volta do Operário de Mafra aqui no Camilo Mussi, no estádio do Almirante Barroso, devido à reforma que deve haver no Gigantão ali no Ercílio Luz. Então, quer dizer, está confirmado que tem mais essa rodada e depois o estádio do Ercílio Luz fica fechado para a reforma, é isso? A informação que a gente teve é que vão reformar após o jogo do Clube Náutico Marcílio Dias com o Almirante Barroso, porque aí o Marcílio vai a Itaiópolis, depois volta para jogar contra o Operário em Itajaí. Aí, pela informação que a gente teve, já vai jogar contra o Operário aqui em Itajaí no retorno, no Camilo Mussi, no sintético. Então vai ser tudo no Camilo Mussi, porque o Atlético Itajaí está usando o estádio do Dr. Ercílio Luz e joga hoje, também não vai poder jogar. Vai ter que escolher onde? Estádio do Camilo Mussi ou o Camboriú. Há essa possibilidade? Há essa possibilidade. Do Atlético Itajaí jogar lá em Camboriú? Se o Marcílio optar em mudar o horário para de manhã ou sábado à noite, provavelmente pode ser que o Atlético Itajaí jogue domingo à tarde ali, mas há a possibilidade de Camboriú. Agora, eu estou dizendo, depois que for reformado, for para a reforma, ninguém vai mais jogar ali. Não. A Marcílio Atlético Itajaí tem que achar campo provavelmente o Atlético Itajaí tem a opção de jogar lá no Robertão, em Camboriú. Agora, só o lance do retorno ali, da Operário de Mafra, o Marcílio Dias jogar no Camilo Mussi, já é praticamente confirmado que ele joga no Camilo Mussi com o Operário de Mafra, no mando de campo do Marcílio ali, e no jogo seguinte do retorno, depois do Operário de Mafra, é o clássico novamente, que aí o mando de campo é do Almirante Barroso, aí vai jogar no sintético novamente. Bom, nós estamos encerrando esse primeiro bloco e na sequência vamos falar sobre a vitória do Almirante Barroso, 6-0 na equipe do Operário e também do jogo do Atlético Itajaí hoje contra a equipe do Orleans. E tem também, vamos falar sobre a rodada atrasada do Brasileiro Santos e Vasco. Voltamos em seguidinho. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco nós temos o apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. E é uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que tem jogo hoje. O Atlético Itajaí vai receber a equipe do Orleans. Está tudo certo para esse jogo, Atlético Itajaí e Orleans. Nós temos aí alguns momentos do treino ontem à tarde? O Itajaí treinou ontem à tarde, né? O Itajaí fez um treino pronto ontem à tarde ali no Ercílio Luz, até para reconhecimento do gramado ali, para se adaptar melhor para o jogo de hoje. A gente viu uma boa organização, o Itajaí agrada muito a organização, porque começa bem organizado de fora de campo. Um ônibus, eles têm 2 ônibus, eles têm um para viagem e um ônibus de treinamento já todo adesivado ali. Então a organização de material esportivo, então... Quando começa fora de campo dessa forma ali, assessoria de imprensa ali, dentro de campo o time já começa a render muito bem porque começa vencendo fora de campo. E dentro do campo a gente viu um trabalho muito bom do Rony Aguilar ali. De um lado ele trabalhou bolas ensaiadas, paradas de escanteio, paradas de falta, linha de impedimento, posicionamento. E aqueles que não trabalhavam, que não eram os titulares, ficavam à parte ali fazendo o coletivo reduzido ali. Mas realmente o Itajaí ontem fez um baita treino, um treino que agradou muito ali, principalmente aos torcedores que ali estiveram dando uma olhadinha. A gente sabe que são poucos, mas é
é o caçula que vem agradando aí os torcedores de Itajaí. E o Atlético Itajaí surpreendeu no primeiro jogo que realizou no estádio Doutor Silus com um bom número de torcedores que estiveram lá prestigiando a equipe do Atlético Itajaí. Portanto, Atlético Itajaí e Orleans, hoje às 20 horas no estádio Doutor Hercílio Luz. E o Almirante Barroso, Ingo, a gente esperava que realmente o Almirante Barroso não tivesse dificuldade para jogar contra a equipe do Operário de Mafra, que vem sendo saco de pancadaria de todo mundo. Mas 6-0, o pessoal estava afiado, hein? Realmente, foi ao inverso. Me lembrou do jogo do Almirante Barroso contra o Brusque, que o Almirante Barroso tomou o primeiro gol a 47 do primeiro tempo, aí resolveu no segundo tempo jogar com 3 zagueiros, aí tomou 4-1 do Brusque. Ontem foi o inverso aqui. O Operário de Mafra tomou aos 24 com o Pablo e aos 39 com o Pablo. Depois, a 1 minuto, o Andrezinho do segundo tempo. E também nesse primeiro tempo também teve um gol anulado, né? Teve mais um gol anulado. Teve mais um gol anulado. Aí Andrezinho, Lucas e o Paulo Menezes a 40 do segundo tempo. Do segundo tempo, Então, o que aconteceu? Tomou 2 gols no primeiro tempo, o Operário de Mafra. Aí, no segundo tempo, tentou abrir para melhorar o resultado, buscar o equilíbrio do jogo. Abriu a equipe, aí quando abriu a equipe, tomou o terceiro, tomou o quarto. Aí já estava nocauteado em pé, já tomou o quinto, já tomou o sexto. Realmente... Como diz na gíria, o Atlético, a gente dá para notar que o Operário se entregou. Ele sentiu o soco no fígado, aquela pancada no fígado, e aí se entregou, arreou os 4 pneus, e aí foi fácil para a equipe do Aí o treinador não jogou a toalha, ele foi nocauteado 6-0 ontem aqui no Camilo Musso. Realmente o Barroso fez a sua parte, somou um saldo de gol muito legal, e é claro que isso aí que esse resultado dá à equipe do Almirante Barroso, nesse momento, a segunda colocação, que ele empata com o Clube Náutico Marcílio Dias em 4 pontos, mas tem o melhor saldo de gol. E por aí, então, tu vê o que vai acontecer domingo, 10h30 da manhã, nesse clássico entre Almirante Barroso, entre Marcílio Dias e Almirante Barroso, que é ali no Gigantão, no Hercílio Luz. Tamanha a importância e a empolgação da equipe do Almirante Barroso, mesmo sendo um Operário de Mafra, mas um resultado positivo desse tamanho aí leva a equipe muito motivada para o clássico domingo. E é a penúltima rodada do turno, porque depois só fica faltando tem esse jogo Marcílio Dias e Almirante Barroso, depois o Marcílio Dias jogando com o Operário, encerra o primeiro turno, começa o segundo turno, de trás para frente, já com essa rodada do Marcílio Dias aí, joga aqui com o Operário, o Almirante Barroso vai jogar lá com o Internacional e o Tubarão vai pegar o Brusque vai pegar a equipe do Tubarão. E aí começa o segundo turno. O Marcílio, falando de Marcílio, o Marcílio precisa vencer domingo. Ele tem a obrigação de vencer domingo para a situação dele, porque ele vencendo domingo, ele pega 2 jogos seguidos contra o Operário de Mafra. Ele vai a Itaiópolis e depois ele faz aqui em Itajaí contra o Operário de Mafra. Então, assim, praticamente vamos dizer que seria... É um jogo-chave. Seriam 6 pontos. 3 lá, 3 aqui, só que ele precisa desses 3 pontos do clássico domingo ali para somar os 9 pontos e aí ele fica numa situação de tabela muito boa. Não, ele vai a 7, né? Ele vencendo... Vai a 7. Ele vai a 7. E aí ele tem um retorno depois do Operário de Mafra aqui em Itajaí, ele tem novamente o Almirante Barroso, só que aí lá no Camilo Mussi lá. Mas ele precisa vencer domingo ali para ele somar os pontos aí e chegar à vaga da semifinal. E qual é a expectativa que você tem de público para esse jogo? Um jogo que foi transferido da tarde para a parte da manhã. Na parte da manhã, o Almirante Barroso está mais acostumado com aquele horário, porque sempre, desde que o Almirante Barroso começou a jogar, ele sempre preferiu jogar nesse horário das 10h30. Vai facilitar mais para o Almirante Barroso? O Marcílio Dias vai sentir esse horário e o público vai colaborar? Eladio, acredito que o Almirante Barroso ele já não aceitou o horário de sábado, 19 horas, por este motivo que tu provavelmente já citou. Aqui, o público domingo de manhã, na minha opinião, não vai mudar muita coisa. Talvez ainda seja um público menor ainda do que o de domingo à tarde. E no sábado à noite, não. Sábado à noite já seria um público muito maior. Então, essa preocupação do Almirante Barroso em ter casa cheia, mais ou menos ali, principalmente o setor da coberta ali, optou por 10h30 da manhã de domingo. Não vai jogar sob pressão da torcida, vai ter a organizada do Marcílio, é claro, mas eu acho que em termos de torcida favoreceu a equipe do Almirante Barroso,
que é claro, tem uma pequena torcida, só que a do Marcílio Dias também não será aquela habitual que costuma comparecer sábado à noite, se fosse o jogo, ou no domingo à tarde. Bom, só para confirmar aqui, hoje nós teremos aquele jogo atrasado do Santos contra a equipe do Vasco, da terceira rodada. E hoje completa, todo mundo vai ficar igual, ninguém vai ficar devendo, como esse outro, com o esterístico na mão, ninguém vai ficar com isso aí, vai estar todo mundo igualzinho na soma de pontos. E o Vasco precisa mais do que nunca vencer. Mas um detalhe que também tem que se registrar aqui, nesse jogo de hoje à noite, no estádio Dr. Siluz, é o trio de arbitragem. Exatamente, hoje à noite teremos um trio de arbitragem totalmente feminino aqui na cidade de Itajaí. Então vamos lá, a gente tem um trio totalmente feminino da equipe do jogo do Clube Atlético Itajaí contra o Orleans. A gente vai ter aqui em Itajaí. É a segunda vez que o trio feminino apita em jogos do Atlético Itajaí, ou foi do Almirante Barroso que jogou com um trio feminino? O Almirante Barroso jogou com um trio feminino. É a primeira vez que o Clube Atlético Itajaí vai jogar com um trio feminino. É mais uma experiência. É mais uma motivação também, né? É uma motivação também. Eu acho que deve se repetir, mas é claro que depende da situação do jogo de hoje à noite e como vai se sair esse trio de arbitragem. Até porque a equipe do Orleans é uma equipe equilibrada, vai fazer um bom jogo contra o Clube Atlético Itajaí e vamos ver aí como é que vai sair esse trio de arbitragem. O Orleans está com 3 pontos, né? O Próspera tem 9, o Atlético Itajaí tem 9, mas tem um jogo a menos. Se ganhar hoje, o Atlético Itajaí vai a 12, faz 100% de aproveitamento. Então, se a equipe do Orleans fizer hoje aqui um milagre, vencendo a equipe do Atlético Itajaí, ele entra na parada, na briga para a classificação. Tanto aqui na Série C quanto na Copa Santa Catarina, as duas chaves vão fazer uma semifinal com os 2 primeiros de uma chave, com os 2 primeiros da segunda chave, faz a semifinal e vão chegar a decidir o título. Exatamente. Então, esse é um jogo praticamente chave para o Atlético Itajaí dizer o seguinte, estou na semifinal. É um jogo para fazer dessa forma mesmo, então só para confirmar o pessoal da Univale é Charlie Wendel Deretti, é a árbitra, Charlie Wendel Deretti, a assistente número 1 é Gisele Casari e a assistente número 2 é Laíse Silva. Então, totalmente trio feminino aí, esperamos que seja uma boa arbitragem, que dê tudo certo. Tá, então, com essas informações nós estamos encerrando o nosso programa desta quinta-feira, prometendo voltar amanhã, sexta-feira, para falarmos muito mais sobre o clássico do próximo domingo. Repito mais uma vez, o jogo foi transferido para a parte da manhã, 10 horas e 30 minutos. Um abraço e até amanhã.